Fala, Thiago. Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Kélia. Aí, Thiago. Ó, deu certo, amigo. A internet está dando uns delays, umas coisas meio malucas aqui, não entendi, não. Mas você não tá na live errada, não, viu, pessoal? Essa aqui é a live das 7h03. É porque hoje ela aconteceu às 7h09. Então a live continua sendo às 7h03, tá, pessoal? E aí, Fábio, Isso pessoal aí. chegando aí. Fábio, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos à nossa prosa transversal tradicional de terça-feira, às 7h03 da manhã. Aqui é a Patron e a Mazi, né? Matheus Renó e Thiago Vieira falando um pouquinho para vocês sobre os nossos aprendizados. E nesse último mês, né, Matheus? A gente com um projeto especial, compartilhando com vocês um projeto especial aí. Ô, Thiago, se você fosse Oi? falar pra mim há um tempo atrás que a gente ia ficar um mês falando de lote, eu não ia botar a fé, não. Mas a gente tá indo, né, amigo? Estamos falando, a gente Exatamente. tá fazendo um projeto, pessoal, para poder fazer o lançamento do e-book. A gente nos comprometemos aqui com vocês durante todas essas terças-feiras desse mês atípico, que tem 5 terças-feiras, falar um pouco sobre o processo de escolha de lote, sobre tomada de decisão, sobre o que afeta especificamente o lote. E a gente vai trazer conteúdos diferentes todas essas terças-feiras. Essa daqui é a terceira terça-feira que a gente está aqui falando. Uhum. E sempre a gente traz uma palavra-chave. Por quê? Porque na quinta semana, na quinta terça-feira do mês, nós vamos fazer o lançamento oficial do e-book. E aí, quem participou das lives todas já está juntando as palavras, que vai ganhar um prêmio no último dia. E é claro que, participando aqui ao vivo, você vai poder fazer pergunta, poder trazer comentários, e a gente vai poder responder aqui ao vivo mesmo. Que aqui é bem ao vivo, né, Thiago? Isso aí. A gente já falou sobre algumas questões do lote, né, para abrir a nossa live. Depois, na última semana, a gente falou um pouco mais sobre topografia, algumas soluções, né, que a gente precisa de ter aí quando a gente para resolver questões de movimentação de terra e tal. Quem não viu essas lives, gente, elas ficam gravadas aí no IGTV da Mazi Construtora, tá? E também elas são publicadas também lá no canal da Arquitetura da Gentileza no YouTube. Então, quem não viu, vai lá, corre lá, assiste para vocês pegarem. E as palavras também, chaves estão lá também, né? Então, vai É, lá, mas, mas, dá uma... mas fica aí. No finalzinho você vai. Claro, 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 claro. Agora, o conteúdo de agora é inédito, né, Matheus? Então, quem está aqui Pois vai é. ter um conteúdo inédito, né? E vai poder interagir Então, também, vai poder fazer pergunta aqui ao vivo. Essa é a vantagem de você poder participar aqui com a gente. Você vai poder fazer perguntas e a gente vai poder interagir com vocês ao vivo mesmo. A ideia é ser dessa forma. bom dia para quem vai entrando aí, quem está entrando aí. E vamos lá, Matheus. Eu acho que a gente pode começar a falar de alguma coisa que é muito importante, né? E que não só para o lote, né? Mas hoje, com esse foco aqui, é o tema da nossa live de hoje, né? Que é tempo, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, Matheus? Que tempo é dinheiro, que quem economiza tempo está economizando, de certa maneira, dinheiro. Questão de retrabalho, que aí você não tem que ficar gastando tempo fazendo a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa mais de uma vez. E na escolha do lote não é diferente, né, Matheus? A gente Pois é. precisa de considerar o fator tempo como um fator definidor de algumas coisas, né? E E tempo, pessoal, é o recurso mais escasso que existe. Por quê? Porque uma vez que você gasta, ele não volta mais para você, não. Ele já está gasto. Então, assim, o objetivo da live de hoje é falar sobre tempo, sobre como que a gente economiza tempo no contexto do lote. Será que dá para economizar tempo no contexto do lote, né, Thiago? O que vocês acham, pessoal? manda aí pra Você gente. Vocês acreditam que é possível? manda um sim ou não? O que vocês acham? Vocês acham que não tem como economizar tempo? Já pode deixar aí nos comentários que a gente vai lendo aqui. Mas assim, Thiago, o que você acha? Você acha que dá para economizar tempo? Claro, claro que dá. Claro que dá. O tempo anda do lado do planejamento, né, Matheus?
Então, se a gente considerar isso, ainda mais um motivo ainda. Você falou que o tempo é muito escasso, né? E o tempo também é democrático, né? Todo mundo tem 24 horas, né? Não tem jeito. É uma questão de que todos, né, têm o mesmo tempo. Então, a gente tem que ficar esperto e gastar ele muito bem. E na escolha do lote é assim. O primeiro ponto, né, Matheus? Estou aqui com meu caderninho. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar é que, às vezes, a precipitação, quando você se precipita para escolher um lote, isso pode afetar, lá no final, o tempo gasto, por exemplo, na execução. Ô, Thiago, só um instante aqui, você vai continuar construindo. A gente vai dividir em dois tempos aqui, pessoal. Existe aquele tempo que é o tempo que você coloca, que você administra ali antes de você fazer a compra, e existe um outro tempo que é o tempo que vai te custar depois. Então, assim, já vão construir na mente de vocês essas duas realidades, sabe? Porque a gente está falando de tempo na hora de compra e como que esse tempo que você administra na compra vai afetar a sua execução depois, ou então outros fatores também. Então, a gente vai falar disso, tá? Não é para comprar rápido, é outra coisa. Isso, exatamente. Na verdade, a precipitação para comprar, né, Matheus, às vezes, lá na frente, em muitos casos, geram maior gasto de tempo, e a gente está falando aqui de tempo, né? Então, maior gasto de tempo, por exemplo, na execução de alguma coisa, tá? E quando o Matheus traz essa clareza do que exatamente a gente está falando desses dois tipos, nesses dois tempos, o tempo de pensar, de planejar e o tempo de executar, mostra ainda mais o valor disso que a gente está trazendo para vocês todas essas semanas. Por quê? Porque tudo que você decide antecipadamente, tudo que você está planejando antecipadamente, colocando a compra do lote, isso vai impactar em vários aspectos da sua obra, da sua construção e tal. Também o fator tempo de execução, né? Então, quando você, por exemplo, escolhe um terreno, a gente falou na última live, com uma certa topografia, né? Se é uma escolha direcionada, uma escolha intencional para que você consiga ali umas respostas arquitetônicas no seu projeto, ok. Agora, se você escolheu isso de forma precipitada, sem pensar que esse simples fato, né, da topografia ter um desafio, gerar um desafio executivo, se você não pensou nisso na hora da sua construção, você está com rapidez, com vontade ali, com necessidade de construir rápido, você pode ter dado um tiro no pé, porque você não considerou o fator tempo para essa execução, né, Matheus? É isso. E, Thiago, agora a gente perguntou esses dias, falou assim, existe lote certo? Então, não existe lote certo, existe lote certo para você, para cada pessoa. Então, o Thiago aqui, ele está construindo um exemplo, ele pegou um exemplo de uma pessoa que está querendo tempo, que tempo para ela é importante. Agora, se tempo para ela é importante, será que aquele lote que a gente falou, será que esse lote vai ser interessante para essa pessoa, que para ela o tempo é muito importante? Provavelmente não. Provavelmente não, devido às circunstâncias, né, que vão te levar ali na fase executiva, por exemplo, né? E num certo planejamento, inclusive, para essa execução, né? Não é tão simples quanto parece. Então, assim, o fato de você estar, desde o início, acompanhado por um profissional, desde o início, acompanhando, pensando, né, lá na escolha do seu terreno, né, igual o Matheus falou, existe terreno certo? Para cada um existe, né? Mas é de acordo com o que você está imaginando, de acordo com o que você está sonhando, né? Então, de acordo com o seu planejamento lá na frente, lá na frente, não, desculpa, lá atrás, você está escolhendo o seu lote, isso vai impactar no seu tempo, no cronograma de obra, né, Matheus? Então, é muito importante que essas questões sejam todas pensadas. Exatamente. E é isso interessante, pessoal. Você pensando, até pensando numa métrica, que eu já vi um estudo que fala sobre, que culturalmente, nosso país ele não pensa muito na questão de planejamento. Mas se você for pegar países que têm a engenharia desenvolvida, geralmente, se você for parar em termos de proporção do quanto que você dedica planejando e quanto você dedica executando, geralmente a métrica de planejamento ela é muito maior, ou seja, você fica muito mais tempo dedicado ao planejamento do que à execução.
Mas o interessante é que é o seguinte, o resultado. O que a gente quer no final é resultado. A gente está buscando o resultado. E mesmo para a pessoa que o tempo é importante, que o resultado de tempo é importante, ou seja, fazer no menor tempo possível, principalmente para essa pessoa, o planejamento, você colocar um pouco mais de tempo dedicado no planejamento, vai gerar. Sabe aquela pessoa que sai correndo na frente, na maratona, mas o cara cansa rápido e não consegue chegar no primeiro lugar? É igualzinho, gente, não é diferente isso. Então, é muito melhor você ir administrando o tempo ao longo, principalmente antes da execução, para que você consiga chegar até o fim, porque você vai chegar primeiro. O cara que investe um tempo, e agora eu vou falar de investir mesmo, quando você coloca um tempo, administra um tempo maior para o planejamento, você vai acabar mais rápido que o cara que sai atropelando tudo. Exatamente. E também, Matheus, aproveitando o gancho, né, do planejamento e do tempo, falar a questão de que projetar todos os projetos, tá, gente? Está fugindo um pouquinho aqui, dando uma fugidinha aqui do tema, mas o fato de você estar projetando algo, você está na fase de planejamento. E, infelizmente, é uma parte da construção do seu sonho, né, do sonho de vocês, né, que às vezes é descartado e levado de uma maneira muito aleatória e solta, né, e gratuita. Ah, um projeto faz de qualquer jeito. E na hora da execução, isso também gera mais gasto de tempo. Então, desde a escolha do lote, né, projeto e tal, isso tudo é parte de um planejamento e que deve ser valorizado para que você, lá na frente, economize tempo, economize dinheiro e economize retrabalho, né? Mitigue retrabalho, não precise de ficar fazendo a mesma coisa várias vezes, derruba a parede, faz parede, derruba a parede, faz parede. Então, é muito importante considerar, né, a escolha do lote enquanto planejamento para reduzir tempo. Reduzir tempo, é o que a gente está falando aqui hoje. Não, perfeito. E eu nem te lembrar dessa parte do retrabalho, Thiago, que é extremamente importante. Porque que é coisa que ninguém gosta de retrabalho, pessoal. Nem o cara, nem o pedreiro que está lá na obra gosta de retrabalho, porque ele se sente frustrado, porque é uma coisa que se tivesse planejado anteriormente, não estaria acontecendo. Então, assim, ninguém gosta de retrabalho. Não existe ninguém que quer, assim, vou ter mais trabalho. Não, não é assim. A pessoa não se sente realizada fazendo aquilo. Ela quer ver aquilo acontecer, ela quer ver a obra concluída. Então, o planejamento, ele economiza tempo também na hora da execução, para evitar retrabalho. Então, olha só, vamos construir uma linha aqui rapidinho de raciocínio aqui, só para a gente poder fechar porque a gente está focando no tempo. O Thiago falou de planejamento. Então, olha só, dependendo do lote que você escolher, ele vai exigir um planejamento diferenciado para aquele lote. Ou seja, um lote talvez com uma topografia um pouco mais acidentada, talvez ele exija um tempo maior de planejamento. Naturalmente, ele vai exigir um tempo maior de planejamento, porque está tudo bem, porque se você não planejar antes, você vai pagar o preço depois, que você não planejou, então você vai ter retrabalho, ou seja, ao tempo aí. Então, a gente sempre paga o preço daquilo que a gente não faz. Ou então, uma outra situação, em que, na parte de execução mesmo, um lote com uma topografia mais acidentada, agora eu vou falando de terreno acidentado, pessoal. Primeiro que, assim, a casa mais bonita, e provavelmente é o projeto mais bonito do Thiago também, foram feitos em terrenos bem acidentados. Isso é natural. Então, assim, é um desafio. O desafio gera resultados incríveis. Isso é muito claro para mim e claro para o Thiago também. Então, o desafio proporciona isso. Agora, pensando num contexto de tempo, a execução feita num terreno acidentado, ela é naturalmente, ou seja, uma topografia um pouco mais acidentada, ela é mais lenta. Por que ela é mais lenta? Porque a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Vou dar um exemplo prático aqui. Depois vocês podem olhar lá. Existe uma casa que a gente já executou dentro de um condomínio em Nova Lima. E era uma topografia extremamente acidentada. Era acima de 45 graus de inclinação. O que é isso? É bem íngreme esse terreno. Então você pensa, você poder fazer até uma fundação nesse terreno, como é que é? Porque não tem nada, é um terreno sem nada. Então, assim, você tem que ter um cuidado maior, as pessoas têm que ter uma preparação maior para aquilo. E é diferente de você fazer um terreno plano. O terreno plano você não precisa tomar esse cuidado todo. Então, tem que ser coerente com aquele contexto. O contexto do terreno inclinado, ele pede um planejamento maior
e uma segurança para execução maior. Inclusive, nos preparar para tudo. Você tem que ter uma preparação maior. Por exemplo, a gente tinha, inclusive, que construir uma barragem na parte inferior do terreno para poder conter, ó, o Tardelli aí, ó, membro tradicional da live de terça-feira chegou aí, para poder conter qualquer pedra que caísse, porque como é um terreno acidentado, se a pedra cair, ela vai rolar, ela vai bater na casa embaixo. Então a gente tem que fazer um trabalho de contenção na parte inferior do lote. Então tudo isso aí é tempo que vai para execução. Isso aí. Isso aí. Gente, então olha só. O primeiro fator que a gente queria compartilhar com você sobre o tempo é que a escolha do lote, né, a escolha do terreno, ela impacta diretamente em fatores que gastam tempo lá na execução. Olha a importância disso. A gente está falando aqui do início de um planejamento de escolha, e isso impacta lá no final, no tempo da execução, no cronograma de obra. Tá? Então, esse é o primeiro ponto aí relacionado a tempo que a gente queria trazer para vocês. O segundo ponto, e é uma coisa também por experiência, como a gente já mencionou com vocês, pessoal, a gente traz aqui sempre alguma coisa relacionada às nossas vivências, às experiências, né, balizados, lógico, por teorias e por alguns estudos. A outra coisa é assim, dependendo do terreno que você escolher, dependendo do lote que você escolher, vai existir, todos os lotes vão existir uma legislação que vão traçar ali métricas, né, vão traçar ali diretrizes construtivas e vão ter questões específicas também. Por que você está falando isso, Thiago? Vamos lá. Existem lotes que eles têm definições, por exemplo, ambientais que precisam ser consideradas. Tudo isso, gente, precisa de passar por uma aprovação. Não adianta, não tem como. Então, para você construir a sua residência, a gente pode até falar uma live depois que acabar tudo isso aqui, Matheus, sobre as etapas de projeto, que eu acho muito válida de considerar. Anota aí, deixa eu anotar aqui já. Tá, anota aí pra gente. Porque, na verdade, olha só. Então, escolhi o meu terreno e não levei em consideração a legislação que está envolvida nele. Cada prefeitura tem um tempo e um jeito de trabalhar, uma forma de trabalhar. E isso gera uma necessidade de tempo para aprovação. Ou ainda, normalmente a gente vive em um mundo com as questões renováveis, né, muito escassas, pensando em um contexto ambiental. Então, o sistema, né, que avalia as questões ambientais, normalmente eles estão muito sobrecarregados, com uma demanda muito alta de processos, de documentos, para serem avaliados. E existem lotes que vão ter questões que precisam ser aprovadas não somente em condomínios ou na prefeitura, né, nos órgãos municipais, mas sim precisarão de passar por aprovações estaduais ou mesmo federais. E isso demanda tempo. Então, se você está com pressa, né, vamos falar assim, com pressa, ansioso para começar a realizar o seu sonho, é necessário pensar também na escolha do lote em relação a essas definições prévias, né, para que o tempo de aprovação, que é uma coisa que nós, enquanto projetistas, não temos controle, né, para que esse tempo ele seja considerado no seu horizonte, né, que você quer construir sua casa. Existem situações que a aprovação demora aí mais de 6 meses, né? E 6 meses para um ansioso é muita coisa. É muita coisa. Thiago, Então tá tudo bem demorar mais de 6 meses. Pode falar, Matheus, desculpa. Não, Thiago, eu já vivi a experiência por causa de uma goiabeira, cara. Uma árvore lá que ficou 1 ano agarrada à obra. 1 ano, pessoal. 1 ano por causa de uma árvore. Isso, pois é. Então, assim, tudo bem demorar muito, desde que, enquanto partes do processo, a gente esteja considerando isso aceitável, isso como uma condicionante mesmo. Então, é só levar em consideração que esses terrenos, essas escolhas, elas vão impactar diretamente no tempo final se a gente posicionar as legislações envolvidas em todos esses terrenos, tá? A legislação para fazer a construção, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e mais uns outros detalhes que vão estar no nosso e-book, né, o Matheus? Tudo lá. Então, vai estar tudinho lá. Então,
é muito importante entender que dependendo do terreno que você escolher, você vai ter um gasto de tempo maior para aprovar esse projeto, seja no órgão municipal, seja no órgão estadual, seja no órgão federal. Então, a escolha do terreno, ela precisa ser pensada também quanto à legislação que abarca esse terreno que está norteando, né, as possibilidades construtivas desse local. Tiago, qual que era o bioma que apareceu lá no seu terreno, no terreno lá no Retiro do Chalé? Mata Atlântica. Lá é Mata Mata Atlântica. Atlântica. Lá é Mata Atlântica e precisou de ser aprovado no órgão estadual. Né? Então precisa de ser considerado tudo isso, tá, pessoal? E isso reduz, inclusive, aí não é em relação a tempo, mas reduz o seu potencial construtivo do terreno. Né? Também, além de demandar um tempo grande, né, para ser aprovado, né, ele também reduz o potencial construtivo, tem umas diretrizes que precisam de ser consideradas, alguns pontos específicos, né, para cada local. Então, é muito importante entender que a escolha do terreno, alinhada aí com a legislação que está envolvida nele, né, que abarca ele, que direciona o potencial construtivo nele, vai direcionar o tempo gasto para você fazer a sua construção. Então, assim, pessoal, olha só quantas coisas que a gente falou. E o Thiago estava assim, não, falar de tempo, uma live inteira. Olha quanta coisa que tem. Olha o quanto que o tempo, ele é. Se você pensa que se tempo para você é importante, se para você tempo é escasso, se tempo assim, para amanhã, para ontem, você vai querer pensar um pouquinho antes de comprar o lote. Você vai olhar o e-book, porque lá vai te dar algumas orientações com relação à compra do lote. E no final você vai ganhar tempo, porque você vai saber o que, na verdade, não vai ganhar tempo, você vai poupar um tempo que você iria gastar depois. Porque você está, entre aspas, você tá antecipando uma compra e você vai pagar esse preço depois, você não tenha dúvida. Você vai pagar um preço financeiro e um preço de tempo nesse sentido. Então, assim, conheça, saiba o que é importante no lote. A gente já falou de algumas coisas aqui, tem outras que vão estar lá no e-book também. O Thiago está fazendo live, além das nossas lives de terça-feira, ele tem um canal no YouTube. Agora, aproveitando que a gente está nos minutos finais, pessoal, e tem conteúdos que são exclusivos, então você não vai ter acesso de outra forma que não seja no YouTube. Então, para você ter acesso a eles, poder conhecer um pouquinho mais de não só da escolha do lote, mas sobre alguns contextos, tem dicas práticas lá sobre projetos. Então, você quer saber dicas práticas, quer aprender, ter uma verdadeira consultoria ali online, você pode se inscrever no canal do Thiago, da Patreon. A gente vai deixar o link aqui também para facilitar, né, Thiago, no finalzinho, para você poder clicar e poder ter acesso às informações, pessoal. Então é isso, Matheus. A gente encerra aí com mais uma live aí, 7:03. Só tem mais duas aí, na verdade tem mais uma, e na outra já é o nosso lançamento do e-book aí. Thiago, só para não deixar passar aqui, ó, claro que a palavra de hoje, né? A palavra de hoje vai ser tempo, né, pessoal? Então você que está acompanhando, está por dentro. Eu não vou te falar as outras palavras, não, mas quem está por dentro aí, ó, já sabe quais são as duas primeiras. Essa aqui é a terceira. E na última live, perdão, na próxima semana a gente vai falar a última palavra. E na quinta do lançamento, você vai ter que saber também. Por quê? Porque lá a gente vai explicar as regras, como é que vai funcionar essa premiação que a gente vai fazer para quem tem todas as palavras já colecionadas, vamos falar assim. Então é isso, pessoal. Tenham todos aí uma terça-feira abençoada aí. A gente já chegou aqui, Matheus, às 7h32. É impressionante como passa rápido o tempo quando a gente está em live. Eu não sei o que acontece de verdade, é muito rápido. É muito bom estar com você e com todos aqui. Então a gente se vê na próxima terça-feira. A gente se vê também no IGTV da Mazi, no Instagram da Mazi Construtora. A gente se vê também lá no canal do YouTube da Arquitetura da Gentileza. E pode acompanhar nas nossas redes aí, que a gente sempre coloca conteúdos interessantes para vocês aí, tá bom? Então, Matheus, só para não deixar, né, e trazer o jargão da Arquitetura da Gentileza, né, sejam gentis com vocês, sejam gentis com os outros, sejam gentis com a vida. E a gente se vê por aí, nas redes sociais, amigos. Abraços. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.